queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria poder estar com você mais uma vez no nosso Palavra por Palavra, neste dia 27 de maio, em que somos convidados a meditar com a Igreja o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. É a conclusão do Evangelho do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, e este é como que se fosse o coroamento de todo o Evangelho do Caminho, que está ali entre os capítulos 8, 9 e 10 do Evangelho de São Marcos. E narra um episódio bastante conhecido, do cego chamado Bartimeu. Bar é pai, Timeu, então é filho de Timeu, o nome dele. Esse cego, que tem nome, ele está à margem, à beira do caminho. Ele é cego e mendigo. Estas são as características que o evangelista nos coloca. Temos presente que os seguidores de Jesus, no início, eram chamados de seguidores do caminho. Recebemos o nome de cristãos somente mais tarde, lá na Antioquia. Se eles eram seguidores do caminho, se Jesus está a caminho de Jerusalém, se os discípulos caminham com Jesus, esse Bartimeu, cego e mendigo, estar à beira do caminho, significa que ele ainda não é discípulo, ele não é seguidor de Jesus. E quando, diz o texto, ele ouve falar que Jesus, o Nazareno, estava perto, passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu gosto sempre de ensinar que o Evangelho de Marcos foi e é escrito para que possamos responder quem é Jesus. E quando o evangelista, com as suas comunidades, põe por escrito quem é Jesus, para responder a essa pergunta, ele tenta corrigir uma mentalidade um tanto quanto triunfalista, que pensava num Messias mais do governo, do poder, da pose, do status, da libertação política de Israel. E este título, na boca deste cego, filho de Davi, é um pouco nessa linha. Mas o texto, o autor escreve: quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, aquele Jesus, o homem que de tão humano só poderia ser Deus. Ao gritar, aqueles que estavam junto com Jesus fazem com que Bartimeu fique calado, repreendem ele, que não é para ele falar. Mas ele, com mais força, ele grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. E diante dessa insistência, Jesus estava caminhando, Jesus para e diz: chamai-o. Essa é a palavra central desse texto, chamai-o. Só pode entrar no caminho de Cristo quem é chamado por ele. E esse chamado acontece de várias maneiras, de vários modos. Às vezes é por uma necessidade da comunidade, às vezes é olhando para uma pessoa, é o encantar-se com o testemunho daquela pessoa, às vezes é por um convite. São várias as formas. Às vezes a pessoa passa por uma grande decepção e quer buscar um novo sentido, mas Cristo chama Bartimeu, manda chamar. Então ele se vale dos instrumentos e continua chamando você, eu, todos nós, para seguirmos pelo caminho. O cego mendigo deixa o seu manto, dá um pulo e vai até Jesus. O manto para aquele mendigo era a sua única garantia de conforto, de cuidado, de segurança.
Era uma falsa segurança, mas era o que ele tinha. Como quando nós, às vezes, nos apegamos a certas realidades e achamos que aquilo para nós é indispensável, quando que a única coisa indispensável é o dom de crer que Cristo é a nossa verdade, é o nosso caminho, é a nossa vida. Ele dá um pulo e vai até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: Mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja. E Jesus diz: vai que a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então, mais do que uma cura física, que é possível, não é? Essa cura que aconteceu para Bartimeu, e é por isso que ele tem nome, é aquela realidade da conversão. Ele se tornou um discípulo de Jesus. E esse é o grande desafio. É que escutemos o chamado de Cristo e nos façamos seus discípulos e discípulos, mas com um olhar novo. O pedido de Bartimeu precisa ser o nosso, que eu veja, porque nós estamos olhando muito, mas não estamos vendo. É tanta informação, é tanta coisa que acabamos achando que aquilo ali é normal, que aquilo ali tinha que ser assim mesmo. Algumas pessoas até dizem, foi Deus que quis. Mas o sofrimento, a fome, a miséria, o frio que as pessoas estão passando, a fome, isso não é Deus que quer. Isso é porque alguém tem muito e muitos não têm nada, né? Então, meus queridos, que hoje nós possamos ter essa coragem de dar esse salto qualitativo que Bartimeu deu. Não fiquemos à margem do caminho. Vamos seguir Jesus pelo caminho, pois Ele é o caminho. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê a paz, que Ele volva a sua face misericordiosa e te dê a certeza da sua companhia, da sua bênção, do seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, por seguirmos juntos pelo caminho de Jesus. Continuemos agora com um olhar novo, assim como Bartimeu, e que o Senhor nos mantenha sempre no seu caminho. Obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. Obrigado a você que nos segue nas redes sociais. Fiquemos todos na paz do Senhor.